proposta dessa mesa era discutir em grande, sim, de alguma forma, o quê? O regime caótico dos ilícitos eleitorais, sim, caótico e esquizofrênico dos ilícitos eleitorais, e em que medida a gente consegue compreendê-los a partir da ideia de proteção devido ao processo legal. Então, essa é o grande mote dessa mesa, que tem inúmeras questões a serem discutidas. E quando se fala de ilícito eleitoral e atuação da justiça eleitoral em relação à repressão desses ilícitos eleitorais, o que se quer estabelecer, sobretudo? No fundo, o que se visa estabelecer é a proteção da sociedade e a ideia da legitimidade do pleito. Tanto é que, por conta dessa atuação, é que existe um conjunto sistemático de práticas, de mecanismos de controle do processo eleitoral, porque se reconhece que existe uma série de práticas que se quer afastar do processo eleitoral das ruas. E essa lógica de controle e tentativa de mudança dessas práticas sociais que, de alguma forma, foi fazendo com que, reativamente, o Poder Legislativo e o Judiciário pudessem criando a cada eleição, literalmente, uma ferramenta diferenciada de controle com a pretensão de tentar extirpar a realidade, o que se mostra absolutamente inócuo, em certo sentido, gerando ainda mais controvérsia sobre como é que eu lido com esses regimes. Então, de um lado, sempre tem em mente, todo processo eleitoral ele tem dois valores que são profundamente colocados em discussão. De um lado, a necessidade de que seja rápido, a celeridade da atuação do justiça eleitoral, por conta do pleito eleitoral, que tem um período muito curto de vigência, e, em especial, porque as consequências que envolvem, sobretudo, cassação de mandato, para que sejam eficazes, tem que repercutir no exercício do mandato. Então, 2, 3, 4 anos de processamento de qualquer medida, qualquer ação judicial, importa na sua quase ineficácia por conta do esvaziamento da sua consequência, que é a troca, a supressão do mandato. E, de outro, em se tratando de apuração de ilícito, a questão fundamental é a proteção do devido processo legal. Então, há algumas pessoas que defendem que essa tensão é quase insustentável e, de alguma forma, eu tenho que sempre levar em conta a celeridade pela legitimidade do pleito, tendo em vista as garantias processuais legais, porque, de alguma forma, nessa preocupação, eu tenho que privilegiar a proteção da sociedade. O que me parece que, em especial, na apuração de atos ilícitos, é um grande equívoco. Sem dúvida nenhuma, eu posso e devo trabalhar em propaganda tendo como um ônus a necessidade de ser uma resposta rápida. Mesmo que, muitas vezes, essa resposta rápida possa ser equivocada, mas é um risco que vale a pena ser corrido para garantir a eficiência da atuação e da intervenção judicial. Então, em matéria de propaganda, direito de resposta, ilícito de propaganda, de poder de polícia, a atuação, sem sombra de dúvidas, tem que ser muito rápida, para que ela possa ter algum tipo de efeito de desequilíbrio, de suprimir o desequilíbrio que visa se atacar através dessa medida. Quanto a isso, não há qualquer tipo de dúvidas. Em relação ao registro, aí nós temos uma equação um pouquinho distinta, mas ainda assim, em razão do limite de cognição própria do processo de registro, em que pese as suas contraditoriedades, esquizofrenias e os problemas detectados ou apontados pela professora Maria Cláudia ontem, quando falava sobre a dualidade entre o eleitoral e o isso é comum, e o desafio que tem desse regime de inelegibilidade maluco, que exige cada vez mais com que se amplie a cognição da justiça eleitoral, em que pese tudo isto, a lógica do registro e o limite da atuação eleitoral impõe uma cognição resumida ou simplificada no processo de registro, razão pela qual, sim, em muitas questões se justificaria uma atuação reduzida da possibilidade de defesa, em certo sentido, no processo de registro. No entanto, quando tratamos de ilícitos eleitorais, o regime ele é tipicamente sancionador. E se eu estou diante de um regime tipicamente sancionador, o tempo não deve ter uma posição de preferred position em relação ao devido processo legal. A posição preferencial em um regime sancionador deve ser a garantia do devido processo legal. É óbvio, mitigado no tempo, nos prazos. É óbvio, com alguma restrição do tipo de provas que podem ser produzidas. É óbvio, com um controle muito mais rigoroso da necessidade da produção daquela prova. Sem sombra de dúvidas. Só que, nesse tipo de processo eleitoral, processo judicial, contencioso eleitoral, a posição se inverte. O tempo não pode ser maior do que a proteção do devido processo legal.
sob pena de colocar em xeque a própria legitimidade do todo o sistema de controle das eleições do Brasil, porque coloca em xeque, sobretudo, a própria ideia de processo, devido processo, que está encampada, enraizada no texto constitucional. E no que significa dizer, o que são esses ilícitos eleitorais? São aqueles ilícitos que vão resultar em 3 sanções, professora Marilda. Sim, em multa, em cassação e em inelegibilidade, quer seja combinada na sentença ou, me desculpe, STF, em o efeito conexo ou em reflexo das inelegibilidades constitucionais. E talvez eu possa até concordar com a senhora, professora Marilda, em relação à questão de que talvez não deveria ser este o sistema em relação ao que leva em conta a cassação de mandatos. Talvez até pudesse pensar um outro sistema em que isso fosse dissociado. No entanto, esta não é a lógica que está esculpida no sistema brasileiro. E se esta não é a lógica que está esculpida no sistema brasileiro, nós não podemos dissociar esta consequência do regime sancionatório e, por via de consequência, sim, trazer todo um elemento ligado à proteção dos direitos fundamentais de quem é imputado, de quem é impugnado nesses procedimentos. E o que seria, então, e por que nós temos tanta dificuldade em tratar com o direito eleitoral sancionador, ou tentar definir o que é essa categoria de direito sancionador? E essa dificuldade, em grande parte, resulta da dificuldade que nós temos, enquanto publicistas, enquanto pessoas, de lidar com o direito administrativo sancionador. A nossa Constituição, desde 88, consagra de maneira absolutamente clara que se estende ao processo administrativo o devido processo administrativo, como bem nos lembrou o professor Cristóvão na sua instigante palestra do dia de ontem. Sem sombra de dúvidas, e essa dificuldade que nós temos de lidar com um processo administrativo democrático, não autoritário, não arbitrário, não pautado nas garantias do devido processo, que aceita a ausência de defesa técnica como sendo um desdobramento de índole constitucional, essa dificuldade que a gente tem de tratar com essa extensão da garantia no processo administrativo, ela, de alguma forma, repercute violentamente na compreensão do direito eleitoral e da possibilidade de construção desembargador de um direito sancionador eleitoral. E por que isso? Porque constantemente nos deparamos com decisões judiciais que, de alguma forma, transplantam o regime privado do processo civil para dentro do regime eleitoral, invertendo em ônus probatórios, estabelecendo presunções que não se coadunam com a garantia constitucional do devido processo administrativo que se estende, por via de consequência, ao devido processo sancionador de natureza eleitoral. Então, nós temos uma grande dificuldade de saber que categoria é essa, porque nós não estamos acostumados, de alguma forma, a trabalhar com a ideia de um direito sancionador autônomo, que não se confunde com criminal, mas que tem natureza penal. Sim, professor Rui, como sempre defende suas palestras, porque tem como resultado imputar sanções. E todo procedimento que tem como resultado imputar sanções, ele importa em restrições de liberdades e garantias. E se importa em restrições de liberdades e garantias, ele tem que se assegurar um mínimo de proteção devido ao processo. E isso implica, dentre outras coisas, que a prova, o ônus probatório da irregularidade do ilícito sempre é de quem formula a acusação e nunca por presunção de quem é imputado. Muito mais, a minha intervenção ela é muito mais para tentar trazer à luz alguns questionamentos e discutir algumas dificuldades operativas que nós temos em razão dessa não compreensão do direito sancionatório eleitoral como sendo uma categoria própria dentro do microsistema do processo eleitoral, porque ela não se coaduna com algumas máximas, com alguns marcos legislativos e com algumas compreensões jurisprudenciais sobre determinadas posturas no processo sancionador, muitas das quais serão discutidas com muito mais propriedade e qualidade técnica pelos meus nobres amigos Roberta e Gustavo do que por mim. Mas uma coisa é fato, se eu estou diante de um processo sancionador que visa assegurar o devido processo legal, a posição do juiz não pode ser a do juiz inquisitor do artigo 23 da Lei Complementar 64. Um processo democrático de sancionamento eleitoral não se coaduna com a tomada de partido do juiz. O juiz não pode assumir a instrução, não pode inovar, determinando provas que não são requeridas pelas partes, com elemento surpresa, sem possibilidade que eu possa estabelecer uma defesa adequada por parte do investigado, porque se foi suprimido o momento de contrapor aquele argumento.
Não somente uma questão da inclusão do elemento surpresa, mas o que está em xeque aqui é de que um contencioso eleitoral não se coaduna com o juiz instrutor. Nós estamos diante de um juiz para que ele possa manter o que a Constituição, a posição intermediária que a nossa Constituição impõe aos processos, decorrente do devido processo legal, impõe o juiz imparcial. E nesse congresso não é nenhuma novidade depois da instigante palestra do professor Mauro Presoto no dia de ontem. Mas esse me parece que é um primeiro ponto que é absolutamente fundamental. É necessário dar uma interpretação extremamente consentânea com o texto constitucional. Na verdade, o artigo 23, até hoje eu não consigo entender como é que ele pode ser mantido constitucional. Eu, sinceramente, não consigo aceitar como é que ele pode ser mantido constitucional diante da garantia do devido processo que a nossa Constituição impõe. Eu me recordo que a primeira vez que atuei no processo eleitoral, e a minha matriz ela é toda direito constitucional, e eu entrei no eleitoral por uma derivação da minha atuação da administração de direito constitucional, e quando me deparei com o artigo 23, invocado no juiz para alegar uma prova não suscitada pelas partes, eu falei, é óbvio que isso é inconstitucional. Mas é óbvio, tão óbvio como, enfim, afinal de contas, como é que eu posso admitir que o juiz entra, inclusive, que sequer ele mesmo traga sem ouvir a parte contrária? É um absurdo o artigo 23. E quando eu vou na jurisprudência do TSE, perfeitamente compatível com a ordem constitucional. Falei, óbvio, não, tudo bem, ela é eleitoral, ela realmente, às vezes, tem uma perspectiva dessa natureza, e quando vou ao Supremo, tem uma ação direta de inconstitucionalidade que diz que o artigo 23 ele é constitucional. E com uma leitura toda enviesada, baseada na proteção da legitimidade do pleito, ou seja, o juiz, como tutor da sociedade, ele tem que ter poderes instrutórios para corrigir as falhas, ou talvez em face desse elemento da celeridade. Então, a celeridade e a moralidade sendo colocados em xeque para justificar uma atuação de parte de um juiz que, por dever constitucional, em especial em se tratando de processos sancionadores, tem que manter a equidistância. Do contrário, ele não pode julgar essa causa. A segunda questão, que está associada com o que eu acabei de dizer, e que provavelmente será trabalhada de maneira mais precisa pelo Dr. Gustavo, é a necessidade que nós temos na lide eleitoral de estabilização da causa. A gente percebe que, às vezes, tem representações que são de tudo, um pouco, com todos os fundamentos de todos os dispositivos legais, e que a gente não sabe como se defender, em certo sentido, porque, simplesmente, a depender da instrução, eu posso caminhar por essa representação por todos os ilícitos, porque não existe precisão sobre o que se defende. E uma questão básica do direito sancionador é saber do que se defende. E vou ficar por aqui, porque a súmula 62 será tratada pela doutora Roberta. A terceira questão que me parece que é relevante chamar a atenção é de que o que a gente verifica, muitas vezes, por conta da necessidade, da percepção do chamado terceiro turno, é que a reiteração de representações parcialmente sobrepostas e que geram novas instruções como forma de tentar estabelecer uma correção, uma detecção. Encontrei um elemento e trago esse elemento mediante uma outra representação, e, com isso, eu eternizo as impugnações daquele registro, gerando uma série de dificuldades e instabilidades no processo de definição judicial, que impacta, sobretudo, no mecanismo de defesa. Quando eu reitero representações parcialmente sobrepostas e que, de alguma forma, mudam a narrativa, isso impacta na forma como se defende. Isso coloca um elemento que traz, por vias transversas, eu acabo, mediante outra representação, alterando a própria lógica de defesa, gerando uma séria preocupação em relação ao direito de defesa. A quarta questão é necessário rever seriamente o regime de provas aceitável no direito de processo sancionatório eleitoral. Há várias decisões que estabelecem que, se o requerido, se o impugnado não nega expressamente tal acusação, isto implica dizer que, nos termos do CPC, ele assume a responsabilidade, ou melhor, ele reconhece aquela prática delituosa sem que haja uma impugnação específica de cada um dos fatos que são imputados. Agora, eu não posso pressupor aplicar esse regime de presunção baseada na não impugnação específica, porque eu estou diante de um processo de natureza sancionatória. E o ônus, ele sempre recai sobre quem propõe a impugnação. Sempre recai sobre quem impugna aquele ilícito, aquela conduta específica. A
A quinta questão que eu gostaria de chamar a atenção para vocês é a dificuldade que a gente tem de trabalhar com a ideia de responsabilidade subjetiva. A gente sabe que, em vários ilícitos eleitorais, sem que haja participação do candidato beneficiado, sem que haja necessariamente a participação do vice de uma chapa, a ideia de que os ilícitos eleitorais eles repercutem na esfera do candidato por ato de terceiro. E a dificuldade que a gente tem, como bem apresentou a professora Marilda em um belíssimo artigo publicado na nossa resenha eleitoral, de que a necessidade de que a gente reveja a ideia de nexo de causalidade, porque, mais uma vez, se isso é um ilícito eleitoral, eu pressuponho que eu só posso ser responsabilizado por aqueles atos para os quais eu concorri de alguma maneira. A presunção de que eu deveria saber que esse ilícito era praticado porque eu ocupava a função X, Y, Z, ela não se coaduna com o devido processo, e, por via de consequência, deve ser seriamente revisitada pelos tribunais, porque eu não posso imputar consequências sem que eu estabeleça o nexo de causalidade em relação a essa conduta. E aqui eu não estou falando necessariamente de dolo específico, não, mas o nexo de causalidade, a participação que eu consigo inferir por esses elementos, eu tenho que indicá-las para que eu possa imputar responsabilidade. E aí gera um outro problema. Por quê? Porque esse regime esquizofrênico, maluco ou contraditório de ilícitos eleitorais gera diferentes possibilidades de sancionamentos. Eu tenho ilícitos que geram a sanção da inelegibilidade, eu tenho ilícitos que geram só multa e cassação, e acaba que, a depender do procedimento adotado, eu vou ter ou não a sanção da inelegibilidade discutida naquele título judicial. E, por via de consequência, a questão é como, eventualmente, vamos lá, supondo que nós tenhamos uma representação de conduta vedada, em que eu não tenho a sanção de inelegibilidade, e o camarada resulta numa cassação de diploma, como é que o candidato beneficiado, que tecnicamente não realizou aquela conduta, como ele pode se defender lá na frente de uma possível imputação de inelegibilidade decorrente de uma cassação eleitoral, se ele não se defendeu e se ele não tinha interesse jurídico de discutir a sua participação e, por via de consequência, a atração da inelegibilidade naquele processo judicial. Isso gera uma situação que ele não tem legitimidade recursal, ele não tem legitimidade para discutir isso naquele processo de um lado, e, por outro, ele vai ter o limite da cognição no período de registro, quando ele vai ter que se defender de uma situação em que não há discussão da participação dele, mas ele sofreu as consequências porque ele foi cassado por o prático de ato de terceiro em processo eleitoral anterior. Gera as esquizofrenias do sistema, porque impossibilita que eu possa tratar de maneira adequada e conseguir identificar qual é a extensão da consequência para a esfera jurídica daquele cidadão, aquela condenação anterior, para além da perda do seu mandato. E, por isso, a quem interessa esse regime? Certamente, talvez, a nós, advogados, certamente são beneficiados, em certo sentido, porque quanto mais litigiosidade, de alguma forma, quanto mais atuação nessas naturezas, quanto mais dubiedades e possibilidades de saídas processuais em face dessa multiplicidade de mecanismos processuais de imputação de responsabilidade, por um lado, tanto melhor. Mas uma coisa é fato. De certo, não interessa a democracia. E não interessa a preocupação de melhorar na qualidade do nosso processo eleitoral democrático. Obrigado, senhores.